Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula daremos continuidade à playlist de equilíbrio químico. Vamos falar das constantes de equilíbrio. Na aula anterior mostrei para você quais são as características gerais de um equilíbrio e como que você identifica se um sistema entrou ou não em equilíbrio por meio de gráficos. Tanto gráficos de velocidade da reação pelo tempo, quanto gráficos de concentração ou de quantidade de substâncias participantes de uma reação em função do tempo. Hoje falaremos das constantes de equilíbrio dos seus significados. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e antes da aula, roda a vinheta! Bom, vamos começar então a falar sobre constantes de equilíbrio. Para isso eu vou pegar uma reação reversível, vamos supor que essa reação esteja sendo realizada dentro de um recipiente fechado, reversível, e que depois de um tempo ela entre em equilíbrio químico. Então vamos supor que seja a seguinte reação, ó, bem simplesinho aqui, ó, hidrogênio gasoso mais cloro gasoso se transformando por uma reação reversível em 2 mols de ácido clorídrico gasoso. Ok? Então aqui eu tenho uma reação reversível. Vamos lembrar um pouquinho de cinética. Tá? A gente precisa falar de cinética quando a gente está falando de equilíbrio químico. Se eu pedisse para vocês, escrevam a lei da velocidade da reação direta, e uma coisa que a gente não fez em cinética, mas a gente vai fazer agora, a lei da velocidade da reação inversa. Lembram o que é lei da velocidade da reação direta? Quando a gente tem uma reação, vamos supor que seja uma reação elementar. O que é uma velocidade da reação direta? Velocidade da reação direta é igual a uma constante de velocidade, que a gente chama de constante K, multiplicado pela concentração dos reagentes que eu tenho ali, que no caso hidrogênio e cloro, elevado aos seus coeficientes. Como aqui o coeficiente estequiométrico do hidrogênio é 1 e do cloro também é 1, eu vou elevar a primeira potência. Eu sei que quando é a primeira potência a gente não precisa nem elevar, não é? Mas só para que você não esqueça que se fosse o valor 2, a gente teria que elevar. Vamos agora falar sobre a lei da velocidade da reação inversa. E se eu peço a lei da velocidade da reação inversa, como que eu faço isso aí? A velocidade da reação inversa é como se o reagente fosse o HCl. Concordam comigo? O reagente agora é o HCl, ele vai virar os produtos que são hidrogênio e cloro. Então, como que ficaria essa velocidade da inversa? Uma constante de velocidade K multiplicado pelos reagentes ou pelo reagente da reação inversa, que é o HCl elevado ao quadrado, porque eu tenho um coeficiente estequiométrico 2 para o HCl. Beleza? Então aqui eu tenho a velocidade da reação direta e a lei da velocidade da reação inversa. Essas constantes não são iguais, porque uma coisa é a reação direta, a reação inversa é uma reação diferente. Então eu vou chamar aqui de constante da reação direta, eu vou colocar um Dzinho aqui na constante. E na reação inversa eu vou chamar de constante da reação inversa. Beleza? A gente não sabe que o equilíbrio ele se estabelece em que momento mesmo? Quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa. Já estudamos isso, o equilíbrio se estabelece nesse momento. Então, quando a velocidade da reação direta for igual à velocidade da reação inversa, eu tenho um equilíbrio. Vamos substituir esse VD e esse VI pelas expressões que a gente acabou de escrever anteriormente? Então vamos lá. O que é a velocidade da reação direta mesmo? É a constante da velocidade da reação direta vezes a concentração do hidrogênio elevado à primeira vezes a concentração do cloro elevado à primeira. Isso é velocidade da reação direta. O que é a velocidade da reação inversa? Só pegar a expressão que eu escrevi aí em cima. É a constante da reação inversa multiplicada pela concentração do ácido clorídrico elevado ao quadrado. Eu igualei as duas expressões, porque se a velocidade da reação direta ela tem que ser igual à da inversa, então eu preciso igualar.
Agora que eu igualei, o que eu vou fazer? Eu vou deixar de um lado, isolar de um lado as constantes e jogar para o outro lado as concentrações. Então, do lado esquerdo, eu vou deixar essa constante KD aqui e eu vou passar dividindo a constante da inversa, que a gente chamou de KI. Beleza? Então, aqui eu fiquei KD sobre KI. Do lado direito, eu vou manter a concentração do HCl, que já está lá do lado direito, e vou passar dividindo a concentração do hidrogênio e a concentração do cloro. Beleza? Então, eu isolei de um lado o que é constante, que são as constantes, e do outro lado as concentrações que podem sofrer variações. Porque concordam que até atingir o equilíbrio, a quantidade ou a concentração do hidrogênio, do cloro e do ácido clorídrico vão se alterando. Elas só ficam constantes quando atingem o equilíbrio, mas até atingir o equilíbrio, os reagentes vão sendo consumidos e os produtos vão sendo produzidos. Essa constante da reação direta, deixa eu circular aqui, dividido pela constante da reação indireta ou inversa, é o que a gente chama de constante de equilíbrio. Olha que interessante, a constante de equilíbrio nada mais é do que uma relação entre as constantes da reação, da velocidade da reação direta e da velocidade da reação inversa ou indireta. Aqui eu tenho uma constante de equilíbrio. Beleza? Essa constante de equilíbrio, ela está em função do quê? Das concentrações das substâncias que participam dessa reação, do HCl, do hidrogênio e do cloro, concordam? Então eu posso dizer que essa constante de equilíbrio é uma constante de equilíbrio em função das concentrações das substâncias que participam dessa reação e desse equilíbrio, concordam comigo? Por esse motivo que eu posso chamar essa constante de equilíbrio, e aí vocês devem lembrar, de constante Kc. K maiúsculo, diferente de velocidade das reações, que é um K minúsculo. O que é essa constante Kc? Constante Kc nada mais é do que uma constante de equilíbrio que relaciona as concentrações dos produtos e dos reagentes que participam dessa reação. Deixa eu colocar aqui uma cor diferente. Azul. Tá certo? Se você for perceber, então, a constante de equilíbrio nada mais é do que uma relação entre a concentração do HCl ao quadrado e do hidrogênio e do cloro elevado às primeiras potências. Ou seja, o Kc para a gente nada mais é, vamos colocar aqui do lado, que uma relação entre a concentração dos produtos da reação direta, não é? Porque o produto não era o HCl, elevado ao seu coeficiente, dividido pela concentração dos reagentes, também elevados aos seus coeficientes. Uma coisa importante que a gente não pode esquecer é o seguinte: na expressão do Kc, do lado direito, eu tenho as concentrações que podem sofrer variação. Quais são os estados físicos que podem sofrer variação de concentração numa solução ou num equilíbrio? Somente quando elas estão no estado físico aquoso ou gasoso. Se a substância está sólida, é porque ela fica no fundo do recipiente, então ela não vai variar sua concentração, ela é constante. E uma substância, quando ela está líquida, não tem concentração também. Então, o que eu não posso esquecer é que na expressão do Kc, vamos anotar aqui, na expressão do Kc, deixa eu colocar aqui para cima, só entra, e aí na sequência eu vou mostrar mais exemplos para vocês entenderem isso, os estados gasoso e aquoso. Somente quando eu for montar a expressão do Kc, eu só posso colocar os estados físicos que são gasosos e aquosos. Vocês perceberam que na reação que eu mostrei aí, o hidrogênio, o cloro e o ácido clorídrico são substâncias gasosas. Se são substâncias gasosas, elas podem aparecer na expressão do equilíbrio químico. Você pergunta, como assim, professor? O que você está querendo dizer com isso? Vamos supor que eu tenha uma segunda reação. Eu vou na sequência, então, mostrar para vocês um segundo exemplo. Vamos lá. Então, imagine que eu tenha a reação do hidrogênio gasoso
mais o oxigênio gasoso, e vamos supor que essa reação seja reversível, formando água gasosa também, certo? Então temos aqui uma reação química, deixa eu só balancear nessa forma de representação. Se eu pedir para vocês escreverem a expressão da constante de equilíbrio Kc, como que vocês fazem? Não precisa fazer igual anteriormente, faz velocidade da direta igual da inversa, para quê? Isso foi só uma forma que eu fiz para deduzir a expressão do Kc. Aqui você já pode usar diretamente o que é Kc. Kc não é uma relação entre a concentração dos produtos sobre dos reagentes. Então eu vou pegar quem são os produtos dessa reação e dividir pelos reagentes. Lembrando que só entra substâncias gasosas e aquosas. Nesse caso, eu tenho todas as substâncias gasosas, então todas podem participar da expressão do Kc. Então vai ficar assim, concentração da água. A água é o produto da reação direta, concordam? Se ela é o produto, eu vou escrever a água elevado ao seu coeficiente estequiométrico. Qual é o coeficiente estequiométrico da água? 2. Aqui à frente dela no balanceamento. E eu vou dividir pela concentração dos reagentes. Quem são os reagentes? O hidrogênio elevado ao quadrado vezes, eu não coloco mais, cuidado, o oxigênio. Só que o oxigênio é elevado à primeira potência. Afinal, seu coeficiente estequiométrico é igual a 1. Então, se eu pergunto para vocês qual é a expressão do Kc, é essa. Acabou. Kc é uma expressão matemática, é só uma expressão que relaciona a concentração dos produtos e dos reagentes. Vamos ver um outro exemplo. Se eu tivesse essa reação aqui agora, ó. Cobre, beleza? Sólido, mais 2Ag+, aquoso, 2 cátions, prata, se transformando em cobre 2+, uma reação reversível. Aquoso mais 2 pratas sólidas. Beleza? Então vamos supor que eu tenha esse equilíbrio. Se eu peço para vocês, escrevam a expressão do Kc para esse equilíbrio. Só escrever a expressão. Deixa eu jogar isso aqui para cima. Se eu quero só escrever a expressão, é só escrever realmente a fórmula, a expressão matemática, que é concentração dos produtos sobre reagentes. Só que lembra que só pode entrar na expressão do Kc as concentrações que sofrem variações, que são os gases e os estados físicos aquosos. Nesse caso, a prata está sólida do lado direito e o cobre também está sólido do lado esquerdo. Eles não podem entrar na expressão da constante. Então, como que ficaria a constante aqui? Concentração do produto, que é o cobre 2+, elevado ao seu coeficiente estequiométrico, que é 1, pode colocar, se não quiser colocar não precisa, dividido pela concentração dos reagentes. No caso, o reagente é a prata, prata positiva, elevado a qual coeficiente estequiométrico? Elevado ao quadrado. Essa é a expressão da constante de equilíbrio Kc. Bom, então até aqui já sabemos o que é a constante de equilíbrio Kc. Kc nada mais é do que uma constante de equilíbrio que relaciona as concentrações das substâncias participantes dessa reação. Lembrando que é sempre concentração dos produtos dividido pela concentração dos reagentes, sempre elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Lembrando também que na expressão do Kc só entra estado gasoso e estado aquoso, porque são estados físicos que podem observar variações de concentração antes de atingir o equilíbrio químico. Mas nem sempre no exercício você tem informações sobre concentração das substâncias que participam dessa reação. Às vezes o que você tem é informação sobre as pressões parciais das substâncias que participam dessas reações, principalmente se a reação for gasosa. Normalmente em reações gasosas a gente estuda as pressões parciais que cada gás exerce naquele recipiente fechado. Aí eu posso escrever uma outra constante de equilíbrio. Eu não vou escrever mais constante Kc, que é uma constante que relaciona as concentrações. Se eu tiver como informação pressões parciais da substância, eu vou escrever uma outra expressão que eu chamo de Kp e eu quero mostrar para vocês na sequência. Vamos lá? Imaginem que a gente tem agora essa reação. 2HI, ácido iodídrico, gasoso,
se transformando em hidrogênio gasoso mais iodo gasoso, beleza? Vamos supor que essa seja uma reação reversível, depois de um tempo ela vai atingir o equilíbrio. Se ela vai atingir o equilíbrio, eu posso escrever uma expressão da constante de equilíbrio que já vai ter um significado importante. A expressão da constante de equilíbrio, eu poderia escrever a expressão Kc. Por quê? Se eu tiver aqui, deixa eu trocar de cor. Se no meu exercício eu tiver as concentrações das substâncias que participam dessa reação, eu posso escrever uma constante em função das concentrações. Eu pego a concentração dos produtos. Quem são os produtos? O hidrogênio e o iodo. Os dois são gasosos. Lembra que os gases entram na expressão do Kc. E dividiria pela concentração do reagente, que nesse caso é o HI elevado ao quadrado. Como ele é um gás, ele também entra na expressão do Kc. Só que eu poderia escrever também uma expressão que a gente chama de expressão Kp. Kp é uma constante, só que a diferença é que vamos anotar aqui, uma constante de equilíbrio. É uma constante de equilíbrio em função, por isso chama Kp, em função das pressões e não das concentrações. Em função das pressões parciais de cada gás que participa daquele equilíbrio. Lembrando que no Kp só entra na expressão dele substâncias que estão no estado gasoso. Só entra estado gasoso. Beleza? Então, como que ficaria a expressão aqui? Todas as substâncias são gasosas. Então, eu vou pegar o seguinte: pressão dos produtos, pressão do hidrogênio e pressão do iodo não é concentração, por isso que eu não coloquei um colchetezinho. Quando é pressão, a gente coloca um pezinho de pressão parcial. Pressão do hidrogênio e pressão do iodo dividido pela pressão do HI, só que também elevado aos seus coeficientes. Então, pessoal, quando eu falo de Kp, Kp é uma expressão que vai medir pressão dos produtos, igual tem a concentração dos produtos no Kp, elevados aos seus coeficientes, dividido pela pressão parcial dos reagentes, se forem gasosos, elevado também aos seus coeficientes. Beleza? Então, aqui eu tenho a diferença de Kc para Kp. Eu vou colocar mais um exemplo aí na sequência para ver se ficou claro, tá certo? Eu vou pegar uma reação química, a gente vai escrever tanto a expressão do Kc quanto a expressão do Kp. Vamos lá. Imagina essa reação agora, ó. Alumínio sólido, reagindo com 3HCl aquoso, 3 mols de HCl aquoso, numa reação reversível que forma, por exemplo, AlCl3 aquoso, mais o quê? Hidrogênio gasoso. Beleza? Então, vamos supor que eu tenha essa transformação aqui. Deixa eu balancear ela dessa forma. Então, como que ficaria a expressão do Kc para esse caso? Vamos lá? Kc é uma constante em função das concentrações e entra gás e entra estado aquoso. Então, todos os gases e tudo que é aquoso vai entrar nessa expressão. Então, primeiro eu pego os produtos. Eu tenho o AlCl3 elevado à primeira potência, porque o seu coeficiente é 1, multiplicado pela concentração do hidrogênio. Só que o hidrogênio elevado a 3 sobre 2, a 1,5. Se você tivesse balanceado com números inteiros, seria outro valor de Kc. Mas nesse caso, para esse balanceamento, a gente tem essa expressão. Dividido pela concentração dos reagentes. No Kc não entra sólido, então eu vou riscar o alumínio que ele não pode entrar. Mas o HCl pode. Então vamos colocar aqui o HCl elevado à terceira potência. Justamente porque o coeficiente estequiométrico dele é 3. Tranquilo? Como que ficaria a expressão do Kp? No Kp só entra gases.
Quem que eu tenho que tirar daqui, então? Tudo que é sólido, eu vou tirar o alumínio de novo. Eu não vou colocar o HCl porque ele é aquoso. E eu não vou colocar o AlCl3 porque ele é aquoso. Então, nesse caso, só vai entrar o hidrogênio, que é um produto. Então, aqui vai ficar apenas pressão do hidrogênio elevado ao seu coeficiente, que é 3/2. Dividido por quanto? Eu não posso colocar nem o alumínio nem o HCl, então eu não coloco nada, mas nada não é zero. Eu vou lá e coloco 1. Então, o Kp fica somente pressão do hidrogênio elevado a 3/2. Quando você não tiver o que colocar, você coloca 1. Não vai colocar 0. Bom, então já sabemos que para um equilíbrio podemos escrever duas expressões de constante de equilíbrio. A constante Kc, em função das concentrações das substâncias que participam daquele equilíbrio, e a constante Kp, que é em função das pressões parciais também das substâncias que participam daquele equilíbrio. Também é possível ser estabelecida uma relação entre o Kc e o Kp de um equilíbrio. Às vezes você tem o valor da constante Kc, mas você não quer usar o Kc, você quer usar o Kp por algum motivo naquele exercício. É possível você calcular o valor do Kp a partir do valor do Kc. Ou o contrário, você calcular o Kc a partir do valor do Kp. Então, na sequência, eu vou mostrar para vocês qual é a equação que relaciona Kc e Kp. Vamos lá? Bom, a fórmula que a gente usa, eu acho que nesse caso aqui eu vou passar a fórmula e não vou deduzir, porque é muito grande a dedução, eu acho que vocês não vão querer deduzir no momento em que tiver um exercício como esse. É raro de aparecer, e quando aparece, se a gente sabe a fórmula direto, é muito mais simples. Então, eu vou colocar aqui, ó, Kp é igual a Kc vezes RT elevado a ΔN. Essa é a relação. Eu vou explicar o que é cada uma das coisas. Bom, Kp e Kc, todo mundo sabe o que é. Kp é a constante em função das pressões parciais e Kc é a constante de equilíbrio em função das concentrações. O que é o R? Esse R é aquele que vem lá da equação de Clapeyron. Esse R é a constante universal dos gases, ou constante geral dos gases perfeitos. Estão lembrados? Então, aqui eu tenho a constante geral dos gases perfeitos, que pode variar, né, essa constante dependendo das unidades, mas normalmente é igual a 0,082 atm/litro por Kelvin por mol. Essa temperatura, que é o Tsão aqui, não é? Então aqui eu tenho a temperatura, tranquilo? A temperatura, ela é a temperatura absoluta, então temperatura medida em Kelvin. E o lance mais importante, que é o que vai variar, porque a constante é a temperatura pode variar, mas a constante é fixa, é esse ΔN. O que vem a ser esse ΔN? Muita atenção quanto a ele. O ΔN é a variação do número de mols dos gases da reação. Como assim? Variação em mol dos gases da reação. Eu vou dar um exemplo, ou dois exemplos aqui de reações para a gente conseguir identificar o que é esse ΔN. Porque se você souber o que é o ΔN, o resto é só você substituir na expressão. Então vamos supor que a gente tenha a seguinte reação, ó. 2 mols de amônia gasosa, tudo bem? Se transformando em 1 mol de nitrogênio gasoso mais 3 mols de hidrogênio gasoso. Então, eu tenho aqui essa reação reversível, ela vai e volta. Se eu precisar em algum momento achar o ΔN, como que eu faço? Pega só os gases dessa reação. Eu tenho 2 mols de gases antes da transformação, concordam? E depois da transformação, do lado de lá, eu tenho 1 mol de gás aqui e 3 mols de gás aqui. Então, para calcular esse ΔN, basta eu fazer a somatória dos gases após a reação, ou do lado dos produtos, que é 1 mais 3, 4, e eu subtraio do número de mols que eu tinha no início, que é igual a 2. Tudo bem? Então, 4 menos 2 vai dar um ΔN de 2. Então, o valor que eu jogaria lá em cima no ΔN seria 2 nesse caso. Deixa eu dar um outro exemplo. Vamos supor que eu tenho agora essa reação aqui, ó. Carbono sólido mais CO2, beleza? Gasoso,
se transformando reversivamente em 2 monóxidos de carbono gasoso. Quanto que valeria o ΔN para esse caso? ΔN para a gente vai ser igual. Vamos pegar o número de mols de gases que eu tenho depois da seta, que vale 2, e subtrai o número de mols que existe antes da seta só dos gases. Portanto, eu não conto o carbono que é sólido. Então, eu tenho apenas 1 mol de gás nesse caso, eu faço 2 menos 1, que dá igual a 1. Pessoal, não é porque os dois valores deram um positivo, ΔN, que sempre vai ser positivo. Não. Pode ter um ΔN negativo também, não tem problema nenhum. Eu jogo o valor lá na expressão negativo. É que nessas duas situações que eu mostrei aqui, o ΔN é positivo. Então aqui, pessoal, chegamos ao fim da nossa segunda aula de equilíbrio, onde falamos sobre as constantes de equilíbrio Kc e Kp. Ainda não aprendemos a calcular essas constantes, isso a gente vai aprender na nossa próxima aula. Mas já sabemos escrever a expressão das constantes de equilíbrio. Escrever a expressão de uma constante, independente se é Kc ou Kp, não é calcular. Escrever uma expressão nada mais é do que você escrever a equação que relaciona ou as concentrações ou as pressões das substâncias que participam daquele equilíbrio. Então, se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula, quando vamos aprender a calcular essas constantes. Até lá!